Baixa adesão, vacinação contra a febre amarela em Lorena continua abaixo da expectativa. Postos de saúde às moscas preocupa autoridades. 2 macacos foram encontrados mortos com suspeita da doença na zona rural da cidade. Em marcha ré, indústria da região fecha o mês de abril no vermelho na geração de empregos em 2 das 3 maiores cidades da região, revela balanço divulgado hoje pelo Ciesp. Apenas em Taubaté, a indústria segue contratando. Desaparecidos, Marinha, Bombeiros e Defesa Civil mantêm as buscas aos pescadores que saíram para o mar na segunda-feira e não retornaram. Somente destroços da embarcação foram encontrados no litoral norte. Doença silenciosa. Apenas 10% dos infectados sabem que estão com hepatite. Em São José dos Campos, campanha faz um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. Futuro em debate, fórum sobre o plano diretor de São José dos Campos chega ao centro da cidade. Ao vivo, as informações do evento que acontece esta noite na Casa do Idoso. Amistoso internacional. Com o ginásio lotado, seleção brasileira de vôlei vence a China por 3-1 em Taubaté. Foi a primeira partida em preparação para a Liga das Nações, que começa dia 25 na Sérvia. Quarta-feira, 16 de maio. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Boa noite. Olá, boa noite. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou hoje o primeiro caso de febre amarela silvestre contraída no próprio município. O adolescente de 14 anos, que não viajou para outras cidades, é morador do bairro Chácara Silvestre. Ele já recebeu alta e passa bem. A cidade contabiliza ainda mais um caso confirmado e 20 suspeitos. 256 mil pessoas já foram vacinadas, superando a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Mesmo com o fim da campanha, a vacina segue sendo aplicada em vários municípios e muitos não atingiram a meta. Lorena, por exemplo, é um deles. Não tem nenhum caso da doença confirmado, mas investiga a suspeita de febre amarela em 2 macacos encontrados mortos na zona rural da cidade. E mesmo assim, mais da metade dos moradores ainda não garantiu a prevenção. As doses estão prontinhas na geladeira, mas a falta de movimento na sala de espera do Ambulatório de Especialidades Médicas de Lorena reflete bem qual é o nível de preocupação com a febre amarela. E essa é a realidade em todas as unidades básicas de saúde da cidade. Até agora, apenas 35% da população foi imunizada. As pessoas, por medo de possíveis reações da vacina da febre amarela, elas estão recusando essa vacina, mesmo sabendo do risco da presença de macaco morto, sendo um evento que possivelmente possa ser febre amarela, as pessoas estão recusando essa vacina. É a única forma de proteção contra a febre amarela e que realmente há essa necessidade. A gente pode ter uma epidemia de febre amarela caso a população não esteja imunizada. Nas 4 UBSs e nos 10 postos de saúde, as doses são aplicadas das 7 da manhã até as 4:30 da tarde. A meta é vacinar 100% da população-alvo até o fim do ano. A dose fracionada, que é indicada pelo Ministério da Saúde, ela é indicada para as crianças a partir de 5 anos até a população adulta e idosa que nunca foi vacinada. Ela requer um reforço daqui a 8 anos da dose fracionada, então por isso é importante estar guardando o comprovante de vacinação. Já as crianças a partir de 9 meses, elas recebem a dose inteira, que a gente chama de dose padrão. Para tentar aumentar a quantidade de pessoas imunizadas, a Vigilância Epidemiológica está disponibilizando as doses em outros lugares, além das UBSs. Nos fins de semana, a vacinação é feita em postos volantes pela cidade. E outra ação é esta aqui na zona rural, onde as equipes vão de casa em casa para convencer os moradores. A força-tarefa foi colocada em prática depois que 2 macacos foram encontrados mortos este mês. O último foi no domingo passado, no bairro do Campinho, nesta área próxima à BR-459, rodovia que liga Lorena ao sul de Minas. Amostras do primata foram encaminhadas para análise no laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo, que vai comprovar ou não se a morte foi causada pela febre amarela. Mesmo assim, já há motivos para alerta. De acordo com a equipe de veterinários da nossa Secretaria de Saúde, é um grande indício por conta de ter uma hemorragia interna dos 2 casos. Então, isso é bem característico de febre amarela.
Então a gente só vai ter a confirmação realmente através de um laudo do Instituto Adolfo Lutz, que demora aproximadamente 30 dias para ficar pronto, mas a gente não pode aguardar o laudo ficar pronto, confirmado, para ter uma ação de imunização. Essa ação de bloqueio ela tem que ser imediata a partir do momento que a gente acha o macaco morto. A vacinação casa a casa acontece nas regiões próximas dos locais onde os primatas mortos foram encontrados. E é um trabalho de convencimento mesmo. Dona Edvirges até conversou com os agentes, que durante 10 minutos explicaram a importância da prevenção. E mesmo assim, ela recusou a vacina. Tô meio com medo mesmo um dia da reação, né? Mas só isso. Mas eu vou tomar. Vou medir certinhas, né? A diabetes. Aí a pressão alta também, aí a gente toma lá no posto. A gerente da Vigilância Epidemiológica ainda alerta que o risco da doença é muito maior que qualquer possível reação. A possível reação da vacina ela tem uma menor incidência do que a doença em si. Então, o vírus selvagem, que a gente fala da febre amarela, quando é adquirido na população humana, na raça humana, ela evolui até 60% das pessoas evoluem a óbito em 3 dias. Então, a nossa preocupação é muito maior com relação ao vírus circulante, que é o vírus selvagem, do que uma possível reação da vacinal. Bom, o Grupamento Marítimo dos Bombeiros e a Marinha do Brasil, com o apoio de um helicóptero, continuam as buscas pelos 2 pescadores desaparecidos em São Sebastião. Pela manhã, a Prefeitura havia anunciado que os tripulantes da embarcação Peteleco, como é chamada, haviam sido resgatados e levados para o Hospital Mário Covas, em Ilhabela. Mas a notícia não foi confirmada pelas equipes de resgate. Agora à tarde, a Secretaria de Segurança da Prefeitura admitiu que se tratou de um alarme falso. Por meio de nota, a Prefeitura de Ilhabela também informou que os pescadores ainda estão desaparecidos e que as buscas chegaram a ser suspensas na parte da tarde após as falsas informações divulgadas nas redes sociais sobre o suposto resgate das vítimas. A Defesa Civil e também barcos pesqueiros do litoral norte dão apoio à operação. Somente pedaços da lancha foram achados no mar. O grupamento marítimo acredita que a embarcação sofreu um acidente e afundou. Os pescadores saíram para o mar às 6 da tarde da última segunda-feira e o retorno estava previsto para ontem de manhã, o que não aconteceu. As buscas ocorrem apenas durante o dia em Ilhabela e São Sebastião. E qualquer informação sobre os desaparecidos pode ser repassada para a Defesa Civil nos telefones que estão aí no vídeo, 199 ou 3896-9203. E mais um exemplo aí, Caso típico de fake news, fake news, o prejuízo para o resgate, que chegou a ser interrompido, e para a própria família, que por um momento achou que a angústia tinha chegado ao fim e, na verdade, era uma notícia falsa, Pois é, e o que chama a atenção é que a própria assessoria de imprensa da Prefeitura acabou tornando essa notícia oficial, uma fake news que foi tornada oficial. Que confunde ainda mais, Um morador de Taubaté flagrou o descarte irregular de lixo hospitalar em um terreno que ficaria nas proximidades da UPA São Marino. No local, que fica na rua Oswaldo Vasconcelos Silva, no distrito industrial do Una, foram encontradas várias caixas com seringas já usadas. Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Públicos informou que já recolheu o material e que uma investigação agora vai apurar a origem do descarte irregular para as medidas cabíveis. 200 postos de trabalho foram fechados na indústria da região no mês de abril. Apenas Taubaté ficou no azul no mês passado na geração de empregos. Os dados são do Ciesp e foram divulgados hoje. Na regional de Taubaté, composta por 28 municípios, em abril foram criados 550 postos na indústria, aumento de 1,17%. No acumulado do ano, o saldo também é positivo em 1.800 vagas, com variação de 3,86% em relação ao mesmo período do ano passado. Os setores que ajudaram na geração de empregos foram produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, veículos automotores e autopeças, produtos alimentícios e produtos de borracha e de material plástico.
Já na regional de São José dos Campos, formada por 8 cidades, a variação em abril foi negativa e representou o fechamento de 100 postos de trabalho. No acumulado do ano, o saldo também é negativo, em 150 vagas. E desde abril do ano passado, 100 postos de trabalho fechados ainda não foram recuperados. Entre os setores que ajudaram a puxar o desempenho negativo estão veículos automotores e autopeças, outros equipamentos de transporte, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, além dos produtos alimentícios. O saldo também é negativo na geração de empregos na regional de Jacareí, composta por 3 municípios, onde foram fechados 100 postos de trabalho em abril. No acumulado do ano, a variação também é negativa e representa o fechamento de aproximadamente 100 vagas. Nos últimos 12 meses, já são 1.050 postos a menos na indústria. Os maiores cortes foram nos setores de máquinas e equipamentos e produtos de borracha e de material plástico. A seguir, ao vivo, as informações sobre o Fórum Regional do Plano Diretor em São José dos Campos, que acontece hoje à noite na Casa do Idoso, na região central da cidade. E também na semana de combate às hepatites virais, uma campanha alerta para a importância do diagnóstico precoce. Apenas 10% dos infectados sabem que estão com a doença. Os detalhes em instantes. Agora são 7 horas e 1 minuto, a gente volta já já.